Oi pessoal, hoje eu quero falar com vocês a respeito de como vocês podem se organizar e conseguir estudar mais japonês durante o dia a dia de vocês. Eu sei que isso é uma dificuldade muito grande de todos os estudantes de língua japonesa, não só estudantes de língua japonesa, eu diria, mas como estudantes de qualquer coisa de um modo em geral. Quando você precisa estudar algum material, alguma coisa do tipo assim, é muito difícil se concentrar, conseguir se organizar para estudar. Então, por isso, eu resolvi fazer esse vídeo com alguns pontos que eu considero importantes. Talvez alguns pontos vocês achem um pouco redundante, mas é porque eu quero falar deles em detalhes. Então, nós vamos falar sobre como vocês podem fazer para escolher melhor o material de vocês, qual o maior erro que as pessoas cometem ao escolher um material, qual o melhor horário para estudar, qual o maior erro ao escolher o horário, quantas horas estudar e como criar a agenda de estudos, e qual o maior erro ao criar essa agenda, como melhorar o foco nos estudos e como estudar se não tiver tempo, e falar um pouco a respeito de consistência. Vamos lá. Primeiramente, eu quero falar a respeito do material. Como é que vocês podem escolher um material de japonês para vocês? Isso vai requerer de vocês, vocês vão precisar, na verdade, saber qual o nível de japonês de vocês. Vocês têm que ter noção de em qual nível vocês estão. Vocês estão no nível mais iniciante, no nível mais intermediário, no nível mais avançado. Primeira coisa que você precisa saber é isso. Qual é o meu nível? Em que nível que eu estou? E onde eu quero chegar? Se eu estou no nível básico, eu quero chegar no intermediário. Se eu estou no intermediário, eu quero ir para o nível avançado. Se eu estou no nível avançado, eu quero melhorar cada vez mais esse meu nível. Você tem que saber o seu nível e onde você vai focar esse seu estudo. Você vai focar mais na leitura? Você vai focar mais na parte auditiva? Você vai focar mais na conversação? Você vai focar mais na gramática, no kanji? O que você quer focar? Não adianta você pegar tudo que é material sem você entender por que você está estudando esse material. Por exemplo, esse livro aqui é um livro muito legal que é sobre conjugações, mas ele é só sobre conjugações. Ele é muito, muito bom, mas ele não fala muito sobre outras coisas. Ele só fala sobre gramática e um ponto bem específico da gramática, que são as conjugações. Então, se eu estou estudando esse livro, eu estou estudando gramática, em especial conjugações. Eu não posso estudar esse livro apenas e depois reclamar que eu não sei ler kanji. Eu não estou estudando kanji, como é que eu vou aprender kanji? Ou então eu não posso pegar um livro desses e reclamar que eu não estou conseguindo lembrar na hora de falar. Eu não estou treinando conversação, não estou estudando conversação. Como é que eu espero conseguir fazer essa questão da conversação? Então, o importante, pessoal, é vocês escolherem um material que vá fazer sentido para o momento que vocês estão. Se vocês estão num momento intermediário e vocês querem praticar mais a leitura de vocês têm que pegar um material para a leitura intermediário. É importante vocês focarem no nível e no objetivo. Dizendo isso, colocando isso na mesa, eu quero que vocês percebam também que se vocês querem aprender japonês de um modo geral, se vocês querem ser fluentes em japonês, se vocês querem atingir a tão sonhada fluência em língua japonesa, vocês vão precisar saber vários pontos. Vocês vão precisar saber ler, escrever, compreender e falar. Então, em algum momento, vocês vão ter que praticar todos esses pontos. Não vai adiantar nada vocês não praticarem a leitura, vocês não praticarem a escrita, não praticarem a fala e a compreensão auditiva. Vocês vão ter que trabalhar em algum momento do estudo de vocês esses 4 pontos. Mas o que você vai trabalhar agora? Com qual material? É isso que você tem que pensar na hora de escolher o seu material. Qual é o maior erro ao escolher um material? Você não está antenado com essa escolha em relação ao que você precisa fazer na hora. Se você está estudando para você, digamos assim, passar na prova de proficiência, no Nihongo no Ryokushiken, se você está estudando com isso no seu objetivo, você tem que focar o seu material, a sua escolha de material nisso.
você tem que pegar o seu material, esse material aqui é para prova de proficiência, então ele está seguindo para os meus objetivos. Por exemplo, o Mina no Nihongo não é um material focado na prova de proficiência. Eu vou pegar ele aqui para vocês verem. Tcharam! O Mina no Nihongo não é um material focado para prova de proficiência. Ele não vai te ajudar na prova de proficiência. Ele tem um outro objetivo. O objetivo desse livro aqui é ajudar pessoas que estão morando no Japão e estão trabalhando no Japão e precisam aprender um mínimo de japonês para o trabalho o mais rápido possível. Esse livro ele é para isso. Agora, esse livro aqui, que é o livro que ensina formas gramaticais e estruturas de verbo, ele é focado para a prova de proficiência, é N5 e N4, ele é focado para isso. Então, você sabe que se você estudar isso aqui, você vai estar estudando diretamente um material para a prova de proficiência. Então, pessoal, é importante que vocês fiquem atentos na escolha do material, estar alinhada com o objetivo de vocês. Mas não só isso, dentro disso tem um erro maior ainda que as pessoas cometem. Elas pegarem um material para estudar. Vamos supor que eu escolhi esse livro aqui, é um livro de Keigo. Eu escolhi esse livro aqui para estudar. Eu vou fazer prova de proficiência, mas esse livro aqui é legal, eu peguei ele para estudar. Ele não tem nada de prova de proficiência, mas eu peguei ele para estudar. Eu já cometi um erro. Eu percebi que ele não é bem para mim, para o meu momento de agora. Mas eu fico insistindo em fazer o estudo dele. Eu insisto, mesmo esse livro não estando alinhado com os meus objetivos, eu pego e eu insisto em estudar com esse livro. Isso não vai fazer bem para os seus estudos. Primeiro, porque você tem um objetivo e esse livro não vai te levar para esse objetivo específico. Você já percebeu isso. E você não quer se dar por vencido, por vencida e falar assim, não vou mais usar esse livro. E você se força a continuar com o livro ou com outro material ou com o curso que você comprou. Desapega. Se você vê que esse material não está servindo para você agora, guarda. Algum dia ele vai servir. Mas não fica se forçando a pegar esse material que de repente você nem gosta de usar, você não está conseguindo estudar direito, você está deixando de estudar por causa desse material. Não tem problema. Guarda e procura um material que seja adequado de verdade para você. Agora, qual é o melhor horário para estudar japonês? Isso vai depender muito mesmo da sua agenda, claro. Primeira coisa que você precisa saber quando você define um horário de estudos de japonês você precisa se dar conta de que tipo de pessoa você é. Qual é o seu horário de funcionamento melhor? Você é uma pessoa que estuda melhor de manhã? Você é uma pessoa que estuda melhor de noite? E assim, quando você descobrir que tipo de pessoa você vai conseguir achar os horários que vão funcionar melhor para você. Claro que você precisa trabalhar com o que você tem. Se você não tem condições de estudar de manhã, você não vai estudar de manhã. Se você tem que acordar às 5 da manhã para estar no trabalho bem cedo, não tem como você estudar de manhã. Você não vai acordar às 4 para estudar japonês. Pelo amor de Deus. Eu não vou dizer para você fazer isso. A não ser que você seja uma pessoa que curta mesmo acordar cedo e você consiga dormir cedo e tudo mais. Fora isso, eu não recomendo que você faça esse tipo de coisa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar um horário específico para você, que seja um horário que você tenha tempo e, de preferência, um horário que você consiga não só ter tempo, mas ter paz. Não adianta você não estar trabalhando, mas estar em casa, e é um horário que você tem que cuidar da sua família de alguma forma. Você tem que atender o seu chefe ainda por telefone. Não adianta isso. É um horário que você tem que ter para você ficar focado nos estudos e você conseguir deixar para lá todas as outras coisas. Vai ser um horário sagrado para os seus estudos. E de preferência que seja um horário que no mesmo dia seja o mesmo horário. Por exemplo, você vai estudar de segunda a sexta, todo dia, às 9 horas da noite. Você vai estudar de segunda a sexta, todo dia, às 7 horas da manhã. Dependendo se você é uma pessoa mais
matutina ou se você é uma pessoa mais noturna. E aí você vai definir o seu horário. É legal você manter o mesmo horário, porque isso vai ajudar a criar um hábito no seu cérebro para que você não deixe de fazer essa coisa. E cada vez vai ficar mais fácil para você fazer esse seu horário de estudo se você mantiver no mesmo horário. Uma outra coisa é você tem que saber que vai ser difícil no início você manter esse mesmo horário, principalmente se você quiser fazer todos os dias. Eu recomendo todos os dias porque se você faz assim 2 vezes por semana, é muito fácil você esquecer de estudar. Pensa assim, vou estudar na terça. Aí na terça acontece alguma coisa, aí você deixa pra lá. Vou estudar então na quarta e na sexta. Aí passa a semana e você não estudou. Aí você pensa, vou estudar semana que vem. Aí acontece a mesma coisa. Então, é melhor ser um pouquinho mais drástica e colocar assim, todo dia, segunda a sexta, mesmo horário. E vai. Outra coisa que é legal é você se colocar como um desafio temporário, né? Colocar isso como um desafio temporário. Você faz assim, todos os dias, de segunda a sexta, por um mês. Eu vou fazer isso, só por um mês. Aí depois eu vejo o que eu faço. Isso é bom porque aí você coloca um objetivo para você, porque aí quando você estiver pensando em desistir, você já vai parar e pensar assim, é só um mês, eu consigo. E aí você vai conseguir manter o seu ritmo de estudos. Agora, o maior erro que vocês podem cometer na hora de escolher o seu horário, muito bem, você já descobriu que você é uma pessoa que funciona melhor pela manhã, você já descobriu que você é uma pessoa que funciona melhor de noite, ou você só tem aquele tempo para você estudar. A coisa que eu mais quero que vocês entendam, pessoal, é que ter tempo não significa ter energia. É uma coisa que eu quero destacar para vocês. Só porque você tem tempo não significa que você tem fôlego para fazer certas coisas. Só porque dá tempo não significa que você está disposto, que você está disposta a estudar naquele horário. Então, vamos supor que você é uma pessoa que funciona melhor. Você acha que você é uma pessoa que funciona melhor de noite, mas de noite você já está muito cansado do trabalho. Você não quer fazer esforço que não seja assim para você se divertir. Você precisa relaxar. Você chegou do trabalho, você tem que relaxar um pouco. Talvez, mesmo você sendo uma pessoa que sofre um pouco para acordar um pouco mais cedo, ou qualquer coisa do tipo, talvez seja difícil para você estudar de noite porque você não tem mais energia. Não tem mais energia porque você gastou sua energia durante o dia. Então, antes de você fazer todo o trabalho que suga toda a sua energia, se você puder estudar um pouco, mesmo que seja assim, meia hora, 20 minutos de você ver um vídeo ou ler um artigo. O seu material você já separou, você já escolheu. Se você escolher um livro, sei lá, fazer uma página do livro depois do café da manhã, mesmo que não seja a hora que você mais goste de pensar, é uma hora que você ainda tem energia. Depois que a sua energia se for, vai ser muito cansativo fazer o seu estudo e vai ser muito pesado, puxado, porque essas coisas elas acumulam na gente durante o dia, né? Elas acumulam bastante e isso acaba deixando a gente esgotado mentalmente. Então não adianta nada você se forçar para estudar 1 hora e você ficar infeliz de noite. Lá eu tenho que estudar japonês, que bosta. Não adianta isso, né? Então vamos tentar encontrar um horário que funcione e que você tenha energia ainda. Lembre-se que ter tempo não significa ter energia para fazer o estudo. Encontre um momento que você não gastou toda a sua energia, nem que seja 1 vez por semana apenas. A rotina de cada um é a rotina de cada um. Então, algumas pessoas têm mais tempo para estudar, outras têm menos tempo. É importante você descobrir o seu equilíbrio. Então, quantas horas eu devo estudar japonês? Quantas horas eu devo estudar japonês por dia? Isso é uma questão bastante discutida e sempre perguntada,
sempre perguntam para mim: Mônica, mas quanto tempo eu tenho que estudar por dia? Quanto tempo você recomenda que eu estude por dia? Isso varia muito. Como eu já disse antes, você precisa ter energia para estudar. Se você está muito cansado, é claro que você pode estudar cansado. Hoje, claro que a gente pode se esforçar a estudar cansado, mas cuidado para não ficar esgotado. Então, você vai verificar quanto tempo você tem disponível e você vai estudar, não necessariamente todo o seu tempo livre, você tem que ter tempo para descansar também. Então, se você é uma pessoa que é muito à toa, olha só o que eu estou dizendo. Se você é uma pessoa que é muito à toa, você consegue estudar de 1 a 2 horas por dia. Fora isso, quando eu falo estudar, eu quero dizer assim, estudar com absoluta concentração mesmo, no que você está fazendo, sem distrações, prestando atenção no que você está fazendo. Se você é uma pessoa que é bem à toa, tem várias pessoas que são bem à toa, né? Que não tem tantas obrigações assim. Se você é assim, você sabe que você é assim. Não tô querendo ofender ninguém. Mas, por exemplo, na minha época de escola, quando eu tinha 14 anos, 15 anos, eu era muito à toa. O meu período da tarde era livre. Eu tinha um pouco de dever de casa, tinha que estudar para a prova, claro, mas não era nada muito intenso. Então eu tinha muito tempo livre. Então, naquela época, se eu estivesse estudando japonês, naquela época, eu teria tempo para estudar 2 horas por dia se eu quisesse. Aí o nível de japonês vai subindo muito rápido se você consegue manter esse estudo de 2 horas por dia. Agora, se você não é uma pessoa assim à toa, se você tem que ir para o trabalho e gastar 8 horas do seu dia no trabalho, eu recomendo de meia hora a 1 hora de estudo por dia. Se você conseguir manter de meia hora a 1 hora de estudo por dia, todo dia, de segunda a sexta, pelo menos, sábado e domingo você descansa, dá aquela relaxada. Se você conseguir manter esse ritmo, eu tenho certeza absoluta que você vai sentir uma grande diferença no seu nível de japonês logo depois de um mês. Logo depois de um mês você vai ver que você cresceu absurdamente e vai ser incrível. E você vai poder dizer: a dica da Mônica deu certo? Então, pessoal, quando você já tem seu material, você já definiu mais ou menos que hora no dia você se sente melhor para estudar, você conseguiu definir o tempo que você tem mais energia, você já viu, eu tenho mais energia para estudar antes de almoçar. Antes do almoço, eu sento, eu estudo 1 hora antes do almoço, e aí eu consigo estudar e fico bem, e aí eu consigo fazer o meu estudo todos os dias. Então eu vou colocar aqui na minha agenda, eu vou fazer uma agenda de estudos, e eu vou separar: na segunda-feira eu estudo gramática, na terça-feira eu estudo Keigo, e você vai separando dos dias, né, o que você vai fazendo, né? Você pode fazer essa separação e você vai poder pensar bem qual dia você vai colocar qual material. É importante você ter essa agenda num lugar em que você possa modificar essa agenda. Essa agenda, ela vai passar por modificações, por transformações, porque nunca, em tempo algum, uma agenda que a gente cria, ela dura, muitos meses, porque a gente vai sempre fazer uma modificação para melhor nessa agenda. Por exemplo, vamos supor que você definiu que você vai estudar antes do almoço 1 hora, todo dia. Aí, quando você foi tentar fazer, você viu que não era uma boa ideia. Você vai perceber: não é uma boa ideia eu estudar nesse horário, porque nesse horário, o meu pai fica vendo televisão e isso me atrapalha. É melhor eu pegar um horário que a casa esteja mais silenciosa. Só um exemplo. Nesse caso, você vai ter que modificar a sua agenda, e é importante a agenda ser uma coisa maleável, que dê para você trocar. Então, não fique assim, querendo fazer uma agenda definitiva de cara.
nem de cara, nem depois de um tempo, porque não tenha isso como objetivo, fazer uma agenda definitiva de estudos, porque isso não existe. Se vocês ficarem tentando se organizar dessa forma, vocês só vão acabar com muita frustração, vocês vão ficar muito frustrados e vocês não vão conseguir seguir com essa agenda por muito tempo. E vocês podem até acabar desistindo de fazer esses estudos, porque vocês pensam, não adianta eu me organizar, ou então eu não consigo me organizar. Você consegue. A verdade é que as agendas de estudo, elas não são definitivas nunca, elas vão sempre passar por transformação. Então, uma coisa legal é vocês usarem, sei lá, um quadro branco, tipo mas esse de trás aqui que eu tenho é muito grande, mas vocês podem usar um quadro branco pequeno que vocês anotem com uma caneta que é apagável, né? Caneta para quadro branco mesmo, e vocês possam fazer modificações. Ou então vocês façam um caderno com lápis, alguma coisa que vocês possam apagar e modificar. É para lembrar que a agenda vai estar sempre em constante modificação, transformação. O maior erro que vocês podem cometer quando vocês estão criando uma agenda de estudos e vocês estão aplicando essa agenda de estudos no dia a dia de vocês é serem muito insistentes com essa agenda. É vocês perceberem que essa agenda não está dando certo e vocês continuarem insistindo em fazer essa agenda. Antes eu dei um exemplo da televisão. Você está estudando e seu pai está vendo televisão. Você sabe que naquele horário seu pai vê televisão, mas você quer insistir em estudar naquele horário, mesmo você sabendo que você não consegue se concentrar direito. E você não pode falar para o seu pai não ver televisão. Você não tem um espaço longe da televisão para poder fazer os seus estudos. Isso vai de cada um. Mas não insista nisso e tente achar um outro horário que seja mais adequado para o seu estudo, porque fazer um estudo e seguir uma agenda de estudos é um esforço grande, então você tem que criar o mínimo de atrito possível. Só um pouquinho de atrito já vai ser o suficiente para você querer largar aquilo. Dito isso, tem uma coisa que é importante vocês conhecerem: a regra dos 2 dias. A regra dos 2 dias é a seguinte: você tem que fazer um compromisso com você mesmo, você mesma, de nunca ficar mais de 2 dias sem fazer o estudo, sem fazer a atividade, no caso, o estudo. Por exemplo, tem sábado e domingo. Se eu não vou estudar sábado nem domingo, eu com certeza tenho que estudar sexta e segunda. Eu preciso estudar sexta e segunda porque sábado e domingo eu vou ficar 2 dias sem estudar. E aí, vamos supor que segunda eu estudei, terça eu não estudei, quarta eu não estudei. Geralmente, quando isso acontece, a gente acaba se desesperando e pensando assim, não deu certo isso, eu tentei. A gente fica assim, eu tentei e não deu certo. Só que você mal começou, calma. Tudo bem você não conseguir fazer por 2 dias a coisa, mas não deixa a peteca cair por mais de 2 dias. Então, uma coisa ideal para você fazer isso é você anotar num calendário e marcar os dias com um xizinho que você estudou. Porque aí você vai ver, se tem 2 buracos, você não pode deixar o terceiro buraco vir. Você pode deixar uns buraquinhos, mas não pode virar uma cratera, ok? Isso é importante. Então, quando você está trabalhando com uma agenda de estudos, um dos grandes erros é você desistir só porque você não conseguiu fazer por alguns dias. Então, se você tiver esse objetivo de não ficar mais de 2 dias sem fazer o seu estudo, você tem um pouco de espaço para relaxar caso você precise, porque quando a gente está querendo adaptar uma coisa nova na nossa rotina, rola uma frustração, a gente tem que ter muita paciência com a gente, porque a gente fica, putz, por que eu não estudei? Qual é o meu problema? Então, para isso não acontecer, usa a regra dos 2 dias. Como melhorar o foco nos estudos de japonês? Pessoal, isso é uma dica que vai valer para todos os estudos, não é apenas o estudo de japonês, mas você precisa criar, como eu já disse anteriormente, em outras ocasiões, você precisa criar
o mínimo de atrito possível. O que é o mínimo de atrito possível? É você conseguir um lugar onde você tenha paz para estudar, um lugar, um momento para você ter paz para estudar. O lugar para você estudar pode ser na mesa da cozinha. Se não tiver ninguém te atrapalhando, se você conseguir fazer com que esse momento seja só seu, se você conseguir isso, cara, isso é um feito. Já tá meio caminho andado. Se você conseguiu um momento, um espaço para você olhar para o seu caderno, olhar para o seu livro ou para o vídeo que você tem que assistir para você estudar com vídeo, isso já é uma grande coisa. Porque os ambientes e as forças externas, elas criam muito atrito e deixam a gente difícil de se concentrar, né? Então, se você vai estudar, desliga o celular, desliga as notificações do celular. Se você precisa do celular para ver aplicativo, desliga só as notificações, então. Não deixa nada apitar para te atrapalhar. Se você tem um dicionário que não usa internet, melhor ainda. Tem alguns dicionários de aplicativo que usam internet para fazer busca. Se o seu dicionário não precisa de internet, bota o celular no modo avião. Bota o celular no modo avião e vai estudar. Assim você consegue focar muito mais, porque não adianta você estar estudando e ao mesmo tempo estar falando com alguém no WhatsApp. Isso não é estudo, tá? Você não vai conseguir a concentração necessária para reter o conhecimento. Isso não vai ser estudo, não vai te ajudar. Então, você precisa deixar a sua concentração ser exclusiva para o estudo. O foco tem que ser exclusivo mesmo para o seu estudo. Então, celular no modo avião, se possível. Se você precisar da internet para você usar o dicionário, desliga todas as notificações. Nada de ficar batendo papinho no WhatsApp com as pessoas, nem no WhatsApp, nem no Telegram, nem em qualquer lugar, nada disso. Concentração. E uma coisa que é importante demais é vocês avisarem as pessoas da família de vocês que vocês estão fazendo isso. Às vezes, a gente separa um tempo que é só pra gente, mas a gente esquece de comunicar para as pessoas. Então, se você não quer que te interrompam, você precisa deixar isso claro, porque a sua família não está na sua cabeça. A sua família não sabe ler mentes. O seu pai, a sua mãe, seus filhos, seu marido, sua esposa, ninguém sabe ler mentes. Então, você vai precisar avisar, gente, eu preciso de um tempo aqui, porque eu preciso focar nisso. Se você fizer isso, eu garanto que você vai conseguir ter muito mais paz para focar nos seus estudos. Essa aqui é ótima. Como estudar japonês se eu não tenho tempo? Eu não tenho tempo para estudar japonês. Eu quero, mas eu não tenho tempo. Então, gente, eu não vou falar nenhum segredo aqui. Todo mundo tem tempo. Todo mundo tem tempo. E vou falar uma coisa que mudou a minha vida quando eu escutei. Gente, atenção nisso aqui. É muito forte. O dia tem 24 horas, não tem? O dia tem 24 horas. Se você é uma pessoa que trabalha, você trabalha por 8 horas, né? Você vai trabalhar por 8 horas. E se você quer dormir bem, você dorme 8 horas. Pouquíssimas pessoas dormem mais que 8 horas. E para você dormir bem, umas 8 horas. Sobram 8 horas no seu dia. Porque o dia tem 24, né? 24 dividido por 3 dá 8. Então, 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir. Sobram 8 horas. Tem 8 horas sobrando aí. O que você faz nessas 8 horas? Faz uma auditoria de atividades. O que você faz nessas 8 horas? Será que você não tem meia hora para estudar japonês? Ou será que estudar japonês não é uma prioridade para você? Se não é uma prioridade para você, tá tudo bem. Ninguém precisa estudar japonês só porque a Mônica falou para estudar japonês. Só que você está se enganando achando que não tem tempo, dizendo que não tem tempo, quando na verdade você tem tempo.
Vamos supor que você tem 8 horas sobrando, vamos supor que você gasta 3 horas do trânsito para ir e voltar do trabalho. Você ainda tem 5 horas. Vamos supor que você gasta umas 2 horas aí comendo, né? Vamos dizer, de manhã você toma café, toma banho, 1 hora. De noite você chega do trabalho, toma banho, come, mais 1 hora. Você ainda tem 3 horas, não é? A matemática me fugiu aqui, Você tem 8 horas, aí você tira 3 de transporte, 2 para comer, você tem 3 horas. O que você faz nessas 3 horas? Tu pode assistir um filme no Netflix ainda, um filme inteiro, um filme que não seja longo, que nem Senhor dos Anéis, mas um filme inteiro ou uma série, você ainda tem tempo para estudar. Então a pergunta é, qual é a sua prioridade? Porque tempo para estudar você tem. Eu só quero falar para vocês que consistência é a chave do sucesso. Se vocês trabalharem o seu estudo com consistência, se vocês trabalharem o estudo de vocês com consistência, vocês vão conseguir muita evolução em um curto espaço de tempo. Porque o que não adianta vocês fazerem é estudar um dia em uma semana e aí dali a 3 semanas estudar de novo. Quanto mais frequência e consistência, mais energia vocês vão conseguir juntar para você criar momentum para o seu estudo. Quanto mais você se dedicar a essa atividade, mais fácil vai ficando você prosseguir com essa atividade do estudo de língua japonesa. Então, tente fazer as coisas com consistência. Você escolheu o seu dia de estudo, seus dias de estudo. Se você definiu que você vai estudar 3 vezes na semana, faz um esforço para não deixar buraco na sua agenda de estudo. Se você quiser se dar o luxo de descansar um dia, que seja porque você precisa mesmo. Que seja porque você precisa fazer uma coisa muito importante, você precisa dar atenção para alguém da sua família, você precisa dar atenção para os seus filhos, você percebeu que aquele horário não é um horário legal, aí você vai mudar, você vai reorganizar a sua agenda. A questão de organização e produtividade em relação aos estudos também, não só ao trabalho, é uma constante batalha contra nós mesmos. Então, nessa batalha contra nós mesmos, a gente precisa mesmo ter consistência, a gente insistir naquela atividade, mesmo que a gente tenha que mudar um pouco o material, mesmo que a gente tenha que mudar o horário de estudo, se a gente tiver insistência e conseguir manter uma consistência, vocês certamente vão ver um resultado muito bom no final. Eu tenho certeza absoluta disso. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, coloque seu comentário aqui, ele é muito importante para mim. Me diz se tem alguma das coisas que eu citei aqui que você já faz e que faz bem para os seus estudos. Vamos falar a respeito dessa questão de organização de estudo, porque sem estudar não adianta você comprar o curso mais caro, não adianta você comprar o livro mais caro. Se você não estudar, você não tem condições de seguir em frente, você não vai conseguir evoluir. Então, para isso, pessoal, eu espero que vocês sigam alguns desses conselhos que eu dei. Se vocês já seguem, coloquem aqui nos comentários qual que você já segue, ou também se você pensa em seguir a partir de hoje alguma dessas coisas, coloque aqui nos comentários também. E se você quer começar a estudar japonês, olha só, o Clube Nihongo Kakume tá com as inscrições abertas, é só você clicar no link que tem aqui embaixo na descrição. Clube Nihongo Kakume tá aqui, é nihongokakume.com, e você pode começar a estudar japonês agora mesmo. Se você quiser apoiar aqui o canal, você pode clicar aqui, se você tiver no celular não vai aparecer aqui embaixo, mas se você tiver no computador vai aparecer aqui embaixo um botão para você ser um membro daqui do
Eu falo japonês do canal. Você clica aqui em Seja Membro e tem umas opções de como você pode colaborar com o canal e o que você ganha como prêmio se você for um dos colaboradores. Eu vejo você então no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!